graça e a misericórdia do Senhor se faça presente hoje aqui, lá em sua residência também, ou onde você estiver assistindo a esse culto. E o culto que seja em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero te fazer um convite. Traga teus dízimos e ofertas. Na presença do Senhor, no altar, você vai ter todas as informações aqui abaixo no vídeo para você trazer os teus dízimos e ofertas. Mas faça isso com um coração cheio de gratidão, porque nós temos muito a agradecer ao Senhor, não é verdade? O Senhor, Ele foi para a cruz, Ele morreu pelo nosso pecado. E quando eu lembro de pecado, eu sempre lembro que nós temos um alvo a seguir, e esse alvo nós facilmente podemos nos desviar. Sempre me traz a lembrança um navio, um avião que faz a sua rota. Mas se o navegador não estiver atento aos instrumentos, talvez alguma coisa falhe e o navio ou o avião se desvie. Às vezes é muito sutil um desvio, um leve desvio. Imagine, um leve desvio. Vamos chegar na rota, não é? Acho que não, porque lá adiante, muito longe, a quilômetros de distância, você vai chegar em um outro lugar. Por isso, não menospreze aquela sutileza do pecado. Ele pode te desviar para muito longe do alvo, e o nosso alvo é Cristo. Quando isso acontece, não adianta nós querermos, por nós mesmos, retomar novamente o rumo. Isso não acontece. Aí nós precisamos buscar Jesus. E aí nós precisamos clamar e rogar que Ele tenha misericórdia, porque é Ele que nos perdoa e nos coloca novamente no rumo, em direção a Ele mesmo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nesta canção nós possamos estar sensíveis e atentos para o que o Senhor deseja falar aos nossos corações, porque Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe muito bem para onde nós estamos navegando, para onde nós estamos indo. Então que nessa próxima canção você possa refletir e permitir que o Espírito Santo de Deus te alerte. O que está te desviando do alvo que é o Senhor Jesus? Eu vim aqui pra te encontrar.
faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor em governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Senhor, que os nossos corações sejam moldados conforme a Tua vontade. Que o Senhor nos sinalize, nos mostre o que está acontecendo, Senhor, para que facilmente a gente perca o rumo. Nos ajude, Senhor, a reconhecer e sim, entender que precisamos de Ti, para que o Senhor nos coloque novamente no rumo. E pouco conseguimos mudar, Senhor. Oh Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Queremos apenas Te engrandecer, Pai, porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e nos conhece muito bem. Mas o Teu amor é maior do que tudo. E o Senhor nos acolhe, nos perdoa, nos abraça. Obrigada, Pai. Obrigada por quem Tu és. Obrigada por ter permitido que o Seu Filho fosse à cruz por nós, pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor, por ser Senhor das nossas vidas e nos cuidar tão bem. Obrigada, Pai. Obrigada também pela palavra que o pastor Renato vai nos trazer, nos conduzindo, nos edificando, conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigada também, Senhor, pelo sustento da nossa igreja, da nossa comunidade, pelos dízimos e ofertas que são depositadas, Senhor. Obrigada, Pai. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Que a presença graciosa de Deus, que a presença amorosa de Jesus, que a presença do Espírito Santo que alegra o coração esteja nos envolvendo nesse momento
quando nós abrimos a palavra de Deus para sermos conduzidos e guiados por ela. E é exatamente sobre esse deixar-se conduzir pela palavra de Deus que eu quero te convidar hoje. Porque existe uma tensão dentro de nós na relação com a palavra de Deus. Existe uma tensão dentro de nós entre aquilo que nós meditamos na Bíblia e percebemos como algo bom, perfeito e agradável para nós, e aquelas atitudes que nós no dia a dia acabamos tendo. Existe uma tensão entre aquilo que nós sabemos que é bom e as nossas atitudes concretas. Por vezes, no dia a dia também é assim, porque nem todos são tão disciplinados ao ponto de decidir e aplicar e conseguir colocar em prática. Nós sabemos os bons desejos que algumas vezes nós temos de começar algo novo, aprender um instrumento musical, acordar mais cedo, mudar a dieta, fazer uma caminhada, exercícios físicos. Não é tão fácil assim, de repente, mudar o jeito de pensar para começar algo novo. E é assim também que quando nós identificamos na palavra de Deus coisas que são agradáveis, boas e perfeitas para o próprio Deus, e nosso espírito também reconhece isso, não é assim tão automático que nós já replicamos isso na nossa vida concreta. Por vezes existem também certos preconceitos, porque nós vivemos num tempo que valoriza muito a autonomia, a liberdade, o direito de fazer o que se quer. E de alguma forma a Bíblia ela intervém nessa nossa forma de viver a vida como um elemento externo que determina então, ou quer ter a pretensão da autoridade de determinar a forma de nós vivermos a nossa vida. Isso acaba gerando também tensões entre aquilo que a Bíblia nos coloca e aquilo que é moda no nosso tempo da vivência de autonomia. E é assim também que, então, algumas vezes existem essas tensões de interesses, tensões que são geradas pelas variantes da vida, como nós vivemos agora durante praticamente todo esse ano, essas variações que levam a tensões entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não tenho como fazer, ou algumas vezes nem posso fazer. Hoje eu gostaria então que nós pudéssemos mergulhar fundo em um texto que fala sobre as tensões internas em nós mesmos. Aquilo que de alguma forma está em nós, que faz com que nós reconheçamos o bem, mas pratiquemos o que é mal. Então, já te convido para irmos para a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, os versículos 7 e seguintes, que eu quero ler na nova tradução, na nova versão internacional, na NVI. Romanos capítulo 7, os versículos 7 e seguintes, que dizem assim: Que diremos então? É a lei pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu próprio corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Esse é um texto profundo que por si só já é uma reflexão existencial do apóstolo Paulo, registrado para nós como palavra de Deus, porque ela nos fala para cada um de nós. Cada palavra, cada verso, cada reflexão, cada apontamento que nós lemos aqui nesses vários versículos revelam tanto a respeito de nós mesmos e de uma tensão interna que há em nós entre aquilo, como eu disse antes, que nós identificamos como bom e que seria melhor para nós, e a nossa atitude que é falha com relação a colocar isso em prática. Por vezes nós temos as nossas tendências de olhar para palavras como essas, que não vêm apenas para nos concordar conosco, e a nossa tendência é nos distanciarmos um pouco dela. O que na verdade Paulo aqui está colocando para nós é que ele percebe na lei de Deus, na vontade de Deus, na Bíblia, na forma como ele a tem, como o Antigo Testamento, aquilo que é o melhor para ele. Aquilo que fala para ele o que, na verdade, lhe faria bem para toda a sua vida. Ele reconhece isso. E é interessante, então, que ele faz essa avaliação com uma sinceridade muito grande. Porque ele quer vivenciar essa vontade de Deus. Ele é alguém que tem realmente ansiedade por conhecer a vontade de Deus, que ele chama de lei aqui. Quando ele fala a respeito de lei, ele está nos falando a respeito daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E ele é sincero, eu quero repetir isso, ele é sincero com essa busca por conhecer essa lei. Ele mergulha fundo, ele não é alguém que relativiza rapidamente o que é a vontade de Deus. Mas logo ele chega a uma conclusão de que ele encontra dentro de si algo que o domina, que o impede de viver em concordância com a vontade de Deus. Algo dentro de si que milita contra aquilo que ele sabe que é bom, perfeito e agradável. Então, como ele lida com essa tensão? Como ele faz para que essa tensão entre aquilo que ele reconhece que é bom, perfeito e agradável para Deus, que será também melhor para ele, se confronte com a realidade, então, que está dentro dele, o que fazer com isso? A questão é que muitos de nós nunca experimentaremos essa tensão. Nós não experimentaremos essa tensão porque, de alguma forma, nós não levamos tão a sério o que Deus quer para nós. Nós não mergulhamos tão fundo assim nessa realidade de Deus. E a tendência é que, de alguma forma, aquilo que nós percebemos em nós, que não agrada a Deus, nós relativizemos isso bem rápido. Nossa tendência à busca da autonomia, da liberdade de fazer o que quiser, minha vida, minhas regras, leva algumas vezes a nós não levarmos tão a sério aquilo que de alguma forma seria a nossa consciência nos acusando diante de Deus, ou essa realidade externa que é a palavra de Deus registrada para nós, a Bíblia, ela nos falando e nos confrontando. E quando isso então acontece, nós, por vezes, relativizamos muito rápido o que é a vontade de Deus, o que é o pecado, inclusive, como Paulo repete várias vezes, categorizando aquilo que está em nós que milita contra aquilo que Deus quer para nós. Porque muitas vezes nós simplesmente dizemos, todos somos pecadores.
Vamos seguir a vida adiante. Isso é uma relativização que nós não encontramos paralelo na Bíblia. Não é uma confrontação que a Bíblia nos coloca nessa forma para relativizar aquilo que não encontra respaldo na nossa forma de viver comparado com o que a Bíblia quer que nós vivamos. Esse todos são pecadores, como muitas vezes é usado, não tem a intenção de transformar a realidade do pecador, assim como a palavra de Deus nos quer. Ela apenas justifica algo para manter a situação do jeito que está. Por isso, então, a experiência do desespero que Paulo tem aqui e coloca diante de nós, não nos acomete. Nós seguimos a vida adiante. A questão é que Paulo está bem consciente do que isso significa para si, e ele tem um retrato bastante realista de si. Um retrato bastante realista do seu relacionamento com o próprio Deus, e ele sabe que seguir a vida adiante, sem levar em consideração essas tensões internas e a contradição com a vontade de Deus, gera problemas na relação com o próprio Deus e na relação com outras pessoas. Isso vai afetar de forma essencial aquilo que ele vivencia como realidade de Deus, e vai afetar a realidade no convívio com outras pessoas. Ele tem consciência disso, e é por isso que ele não simplesmente dá de ombros e segue adiante, mas ele tematiza esse seu desespero. A Bíblia nos confronta de muitas formas. Ela nos estimula, nos motiva, nos anima, mas ela também nos confronta na nossa realidade, na forma como nós vivemos o nosso dia a dia, os princípios da cultura ao nosso redor. Ela nos confronta naquilo que por vezes nós achamos que podemos seguir adiante fazendo e que não nos afetará. As reflexões que Paulo nos faz, nos apresenta, nos chama atenção logo no primeiro versículo. É claro que não vou expor todos eles, que são tão amplos e profundos, mas logo no início é como se ele dissesse para nós: que diremos então? É a vontade de Deus errada para nós? Que diremos então? É errado o que a Bíblia diz? Que diremos então? A vontade de Deus expressa na sua palavra nos faz mal? É mais ou menos assim que ele inicia essa reflexão. E assim, quando nós mergulhamos então junto com Paulo nessa tensão interna entre reconhecer o que Deus quer para nós e agir de forma desencontrada com essa vontade, há coisas aqui que nós podemos tirar já de cara como pontos importantes para nós refletirmos na caminhada cristã, se de fato queremos vivenciar ela com profundidade, com seriedade e na largueza como Deus quer que nós vivenciemos. Nós não podemos relativizar a vontade de Deus como sendo impossível de ser vivida por nós ou como pouco importante para nós, para seguir adiante naquelas coisas que nós queremos fazer. Ou seja, deixar de lado Deus e a vontade dele e seguir vivendo as nossas prioridades, vontades e querer, como se isso não afetasse a nossa relação com Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que afeta sim, e que deixa consequências. O segundo ponto é reconhecer que o problema não está em Deus. O problema não está naquilo que Deus é, mas em nós mesmos. Está nos nossos interesses confusos, nas nossas prioridades que nos fragilizam, estão nas nossas formas narcisistas e egoístas de viver a vida. E é exatamente isso que está confrontando, está em confronto, está em tensão interna. E, por vezes, acaba não sendo desarmado dentro de nós. Como agir, então, diante disso? Paulo começa a nos mostrar que essa tensão acaba sendo aliviada quando há em nós uma gratidão muito mais consoladora, estimulante, motivadora do que qualquer outra coisa que nós possamos conquistar com vontade própria.
no desespero, quando ele olha para atitudes que ele não consegue colocar em prática, sabendo que elas são as melhores, o desespero que leva ele até a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele está num desespero profundo por não conseguir colocar em prática até bons propósitos. Ele então vai para a gratidão, com um alvo certo de louvor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo não permanece no desespero, Paulo não permanece naquela tensão interna, ele não permanece focado apenas nesse desespero de perceber que não consegue colocar em prática a vontade de Deus. Não, ele não a relativiza, ele não coloca Deus de lado, ele não coloca as coisas pertinentes a Deus de lado, ele simplesmente se volta a Deus agora numa outra perspectiva. Ó Deus, não aquilo que me impede de viver a tua vontade, mas aquilo que tu fizeste em meu favor é o mais importante. E é para isso que ele volta os olhos então para Jesus. Ele deixa de ser então apenas analista e passa a ser confiante, porque aquilo que Deus fez em seu favor o desperta para olhar a vida de uma outra forma. E assim, então, essa tensão interna, ela acaba sendo desfeita. Porque Deus deu o passo na sua direção. Na de Paulo, na minha e na sua também. Deus deu esse passo na nossa direção para tirar essa tensão interna que milita contra a vontade dele. Graças a Deus, por causa de Jesus. Ele é a resposta para essa tensão interna. A questão é que por vezes nós estamos tão mais focados em outras coisas, em outros interesses, que nós deixamos de perceber que Jesus é essa resposta para essas tensões, para aliviá-las, para deixar de lado essas tensões. A luta que por vezes nós travamos para manter uma distância de Jesus. A luta que por vezes nós travamos para que Ele não se intrometa nos nossos problemas concretos. A luta que nós travamos para deixá-lo de lado quando as coisas saem do controle ou quando os sentimentos já não estão organizados. Essa luta que nós travamos vai nos fragilizando cada vez mais. Ela gera morte, ela gera destruição, ela gera perdas, ela gera confusões. E Paulo, então, agora aqui, faz com que a palavra de Deus se achegue a nós, para que nós, então, olhemos por um outro viés, para a realidade de Deus. Não como uma vontade impossível de ser cumprida, mas como a vontade de Deus sendo cumprida em Jesus. E quando nós reconhecemos isso, então, temos a oportunidade de acolher aquilo que Deus faz em nosso favor. É assim que Paulo vai resumir também em Gálatas 2, 19 e 20, dizendo que a realidade agora que ele está vivendo, ela é diferente. Ele não simplesmente olha para a vida dele, para o dia a dia, como se essas coisas fossem tão importantes. Não, ele chega a dizer que ele mesmo foi crucificado com Cristo. É mais existencial. Não há nada mais importante do que essa realidade para a qual ele corre, para a qual ele volta. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É dessa forma que Paulo rompe a tensão interna na dificuldade de fazer a vontade de Deus, olhando para Jesus. Não relativizando as nossas incongruências, as nossas discordâncias internas com a palavra de Deus, com o desespero até interno de não conseguir cumprir o que Deus quer. Não, isso não agora o desespera ao ponto de ele seguir a vida desesperado. Não, ele volta o olhar para Cristo Jesus e diz: a vida que eu estou vivendo agora na carne, mesmo com todas essas tensões, eu a vivo crucificado com Cristo Jesus. Com esses olhos voltados para Ele.
A palavra de Deus, a Bíblia, ela não nos deixa sem soluções para essa tensão interna que nós vivemos. E Paulo, logo em seguida, mesmo no capítulo anterior que nós estávamos lendo de Romanos, agora passando adiante a refletir, ele vai falar sobre a resposta, então, para isso que nós por vezes dizemos que é a vida, somos pecadores, vamos seguir vivendo adiante assim. Não, no capítulo 8 por inteiro de Romanos, é a resposta para essas tensões internas e a forma como elas são desarmadas pelo próprio Deus. Da grandiosidade desse capítulo 8 de Romanos, eu quero ler apenas alguns versículos, a partir do versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, Paulo está nos dizendo, quando nós nos ocupamos demais com aquelas coisas que são tensões dentro de nós, que fazem com que nós percebamos que a vontade de Deus é boa e agradável para nós, quando nós nos ocupamos com essas coisas demais que acabam nos distanciando dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, quando eu me ocupo demais com elas, eu estou me inclinando para as coisas da carne que militam contra Deus e que me afastam ainda mais de Deus. Mas quando então eu estou me inclinando, quando eu estou me envolvendo com as coisas do Espírito, então a tendência é que eu seja fortalecido e renovado nesta percepção do que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ela passa a fazer parte da minha vida. Ela passa a ser instrumento, então, do próprio Deus para transformar a minha vida. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Para a vida e paz. É a isso que nós somos levados quando nos envolvemos com as coisas que dizem respeito ao próprio Deus e à palavra de Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, Paulo está revelando como essa compreensão e essa aceitação da palavra de Deus gera em nós a oportunidade de acolhermos Jesus com grande louvor, com gratidão, com alegria, porque aquela tensão interna que gera morte, que gera tensão em nós, que nos distancia de Deus, é rompida. E a palavra de Deus chega a nós, então, com poder que revela os pensamentos e que nos leva a nos aproximarmos mais de Deus através do Santo Espírito de Deus. Porque esse Santo Espírito de Deus é o Espírito Santo que gerará em nós essa aproximação de Deus. Não é vontade própria. Não é simplesmente o querer, não é pensamento positivo, não é boas intenções, não é apenas as formas analíticas de reconhecer as coisas que estão erradas em nós. Não, é a presença do Espírito Santo, que quando está em nós, nos leva a perceber aquilo que nós chamaríamos até a voz da consciência, que nos chama para a presença de Deus. E essa voz externa, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, nos chamando a não simplesmente relativizar na palavra aquilo que não nos agrada, mas nos aproximar e nos deixar com que ela nos corrija. Esses interesses confusos que nós temos, essas tendências de relativizar aquilo que nos desagrada, elas caem por terra, porque o sentimento profundo de gratidão por aquilo que Deus fez em nosso favor, então nos invade o coração, porque o Espírito de Deus vai solidificando dentro de nós essa palavra que diz, vale a pena continuar seguindo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, revelada e registrada nas Escrituras, para nos conduzir à vida. Quanto mais mergulharmos nesta realidade de Deus, tanto mais então
iremos nos inclinar para as coisas do Espírito. E quando estivermos nas coisas do Espírito, então, iremos conseguir administrar da forma como é a vontade de Deus, aquilo que está em tensão com a vontade dele. Quero te convidar agora para orar. Orar com sinceridade, nos perguntando diante de Deus, quais coisas nos têm levado a estar em tensão com a vontade de Deus? Porque Paulo e a palavra de Deus dá um nome para isso. A palavra de Deus chama isso de pecado. Aquilo que faz com que erremos o alvo no relacionamento com Deus e com outras pessoas. Aquilo que nos influencia e nos distancia de Deus. Quero te convidar a nos perguntarmos se existem coisas ao nosso redor que têm seguido, então, vez após outra, nos distanciando de Deus por ser interesses próprios, prioridades confusas, pensamentos narcisistas, egoístas, e esquecendo, então, de glorificar a Deus por aquilo que Ele fez através de Cristo Jesus. Por vezes damos tanta importância para outras coisas e tão pouco para aquilo que Ele fez através de Cristo Jesus. Vamos orar para que o Espírito de Deus sonde os nossos pensamentos e alivie essa tensão interna que o pecado gera em nós. Deus, por vezes nós nos distanciamos da Tua vontade, do Teu querer, que é boa, perfeita e agradável. Nós nos distanciamos porque temos outros interesses, nós estamos confusos, nós temos outras prioridades, não conseguimos nos posicionar de forma clara diante da Tua palavra que nos chama para a comunhão contigo. Então, nesse momento, eu clamo pela presença do Teu Santo Espírito, pela Tua própria presença em nós, Deus, que nos leva a nos rendermos a Ti, que nos leva, então, a experimentarmos o que Tu queres fazer em nossa vida através do Teu Santo Espírito. Tira as tensões internas que têm nos impedido de buscar as coisas do Espírito, que nos têm impedido de meditar na Tua palavra, que nos têm impedido de buscar a Tua vontade, que nos têm impedido de nos aproximarmos desses escritos que nos fazem tão bem. Tira, Senhor, tudo isso. E que agora, neste momento, nós estejamos nos inclinando para as coisas do Espírito, que alivia, então, as tensões internas que geram tantas contradições com a Tua palavra e contigo mesmo. Deus, alivia os nossos corações e nos perdoa, então. Renova, Senhor, a nossa caminhada contigo. Obrigado, Deus, pelas oportunidades que Tu nos dás de reconhecer em nós as nossas limitações na caminhada contigo, para então acolher o que o Senhor tem preparado para nós. Age, Deus, em nossa vida e nos dá um novo horizonte na caminhada contigo. No nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Essa canção é só para Ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a Tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a
teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Essa canção é só para ti. Que este tempo de culto tenha servido para aliviar as tensões, não só para revelá-las, mostrá-las, mas que tenha servido como uma experiência de renovação para a sua vida. E que durante essa semana você seja surpreendido pelo próprio Deus agindo em seu favor, para que você experimente então a boa, perfeita e agradável vontade deste Deus que te ama e te acolhe. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o seu rosto e que te dê a sua paz. Amém.